Para viva, bem-vindos à RSP, a Voz do Povo. Este é o nosso espaço em entrevista. Hoje recebemos a Elsa Garido, que é a presidente do Partido Verde de São Tomé e Príncipe, uma das mulheres que concorreu às eleições presidenciais de 2021 no ano passado e até ao momento a única que apresentou as contas eleitorais ao Tribunal Constitucional. É por este motivo que a recebemos para esta entrevista. Elsa Garido, bem-vinda e obrigada por aceitar este convite, esta entrevista. Obrigada eu pela oportunidade. Boa tarde, Josemar. Boa tarde a todos. Sim, de facto, é algo preocupante que eu não sabia. Visivelmente tenho a sensação que quanto mais rigorosos somos na nossa sociedade, a nossa sociedade faz-nos pagar por isto, é a sensação que eu tenho. Mas vamos conversar, eu penso, sobre isso. Eu chego até a arrepender-me de ter apresentado as contas, porque de facto não sabia que os outros candidatos não tinham apresentado as suas contas, estava convencida que estava até atrasada e foi surpreendente descobrir depois, através do Telenor, que fui a única, infelizmente, a apresentar essas contas. Exato. Mas aí, Elsa Garido, por que apresentou as contas? Porque temos uma lei, não sei se lembra, mas houve uma reforma da lei eleitoral, não é? Que teve lugar em 2011, e inclusive fez grande debate no Parlamento, e uma das cláusulas justamente reformou ou fez a revisão do artigo em questão, em que obriga todos os candidatos a apresentarem as suas contas em 90 dias depois dos resultados das eleições. Foi aprovado, promulgado e publicado no Diário da República. Portanto, naquela altura em que houve esses debates no Parlamento, os elementos do Partido Verde, inclusive eu, fomos convidados a participar em alguns debates no Parlamento, nomeadamente sobre a reforma da lei eleitoral, sobre como participar nas eleições presidenciais, essas questões todas, o direito do solo, etc. Portanto, estávamos no Parlamento. Obviamente que quando participamos direta ou indiretamente num debate qualquer, embora não temos assento parlamentar para legislar ou para fazer propostas de lei, mas ouvimos, seguimos os trabalhos, logo ficou-me na mente de que a lei foi aprovada e de facto foi aprovada e foi publicada, está no Diário da República, não havia como fugir. Elsa Garido não recebeu qualquer notificação do Tribunal Constitucional para esta apresentação? Não recebi qualquer notificação, simplesmente tinha em mente que tenho 90 dias para apresentar as contas, e é esta a minha grande preocupação. Antes de viajar, depois da primeira volta das eleições presidenciais, por razões de saúde, já estava bem doente, dei instruções a uma empresa francesa para que fizesse todo o inquérito, toda a auditoria das contas, inclusive estive ausente do país enquanto este trabalho esteve feito, mas a empresa teve toda a liberdade de conversar com todas as pessoas com quem trabalhei, mesmo com modestas condições, mas teve toda a liberdade de fazer o trabalho e apresentar-me o relatório. Assim recebido, levei logo para o Tribunal Constitucional com o intuito de respeitar a lei da nossa República. Não podemos pretender
um dia dirigir o nosso país, ter cá altos cargos, dar exemplos, ocupar lugares no parlamento, se somos os primeiros a não respeitar as leis e as normas do nosso país. Portanto, antes de exigir exemplos ou exigir rigor do cidadão comum, os líderes, os dirigentes ou aqueles que pretendem dirigir o país, eu penso que é normal que respeitemos, não é? Salvo casos excepcionais que não podemos fazer. Mas, no meu caso, eu pensei, sinceramente, que já tinha outros processos, porque apresentei as contas, se não me engano, deixa-me ver, ali no dia 28 de novembro, ainda estava no bom timing, não é? Para apresentar, e assim o fiz. Mas depois. Deixa-me lhe perguntar, eu sei da decisão e já lamentou aqui depois a decisão do tribunal, já lá vamos, mas pergunto-lhe como é que viu também o facto dos outros 18 candidatos não terem cumprido a lei, apresentado as contas, e referiu aqui que quem quer candidatar-se a cargos de liderança do país deve respeitar a lei, mas na verdade é que temos também entre esses candidatos pessoas que estão na liderança do país. Um deles, o presidente da República, que acabou sendo eleito, temos o presidente da Assembleia Nacional, temos outro que agora também é ministro da Defesa, temos deputados, temos ex-líderes partidários, portanto, é uma lista vasta de pessoas que têm e tiveram responsabilidade com o país. Como sendo a única candidata a entregar as contas, como é que olha para este lado perante esta omissão dos outros? Como eu disse, inicialmente, quando li a notícia no jornal Telanon, confesso que eu fiquei surpreendida. E é verdade que é extremamente chocante para qualquer cidadão e ainda mais para essa nova geração, não é? De cidadãos santomenses querendo ingressar na política santomense e dar o exemplo e fazer diferente. É chocante por várias razões e que eu vou sublinhar uma delas. A primeira razão é que alguns desses candidatos ocupam altos cargos, não é? Na nossa República, como disse o presidente da Assembleia, é quem coordena os trabalhos na Assembleia Nacional, portanto, está mais que informado das leis da República. E outro que é também chocante é o nosso presidente da República, recém-eleito, o engenheiro Carlos Villanova. Aliás, aproveito para felicitar dos resultados das eleições e que tenha um bom mandato e que tudo corra bem. Mas, no entanto, é extremamente chocante por essas razões. Como disse, temos deputados, são pessoas que estão a lidar, são pessoas que fazem as leis, debatem as leis, portanto, aprovam as leis, elas estão mais próximas das leis. Agora, pergunta-se se as pessoas que legiferam, que fazem propostas de lei, que estão aqui para guiar-nos e dar-nos clareza, não respeitam uma simples lei da República, onde é que nós vamos parar? Que exemplo, que mensagem querem enviar para nossa sociedade, para essa nova geração, para a juventude? Portanto, é mau, muito mau, principalmente alguns desses candidatos têm meios de fazer apelo a uma empresa, não é? De auditoria, de contabilidade, têm pessoas que trabalham, que colaboram com eles, portanto, estão rodeados de pessoas com conhecimentos, não é uma pequena candidata novata como Elsa Garrido, que faz as coisas praticamente por ela mesma, com imensas dificuldades e outras, mas são pessoas que, basicamente, na nossa sociedade, sabemos que temos meios, alguns meios financeiros, podem contratar um profissional para fazer isso ou delegar, não é? Seja o seu diretor da campanha ou algum responsável da sua equipa para tratar daquilo. Portanto, eu não vejo qual é a desculpa, não compreendo, porque uma das minhas preocupações primeiras, por isso é que fiz de tudo para entregar essas contas, é que não queria desrespeitar a lei, não queria
receber alguma notificação do tribunal dizendo que estava em infração com as leis da República. Então, sempre foi uma preocupação, assim que os resultados definitivos das eleições presidenciais fossem anunciadas, era meu dever, era o mínimo que eu possa fazer, independentemente daquilo que aconteceu durante as presidenciais, os resultados, apresentar as contas da maneira mais simplificada possível. no grupo de Portanto, é candidatos. chocante e não nos envia boa mensagem para a nossa sociedade. Exato, eu ia lhe perguntar, no grupo de candidatos também tem lá outros jovens, a Elsa Garrido era uma das, mas havia ali um grupo de jovens que durante a campanha chamavam para si esta mensagem da nova geração e de exemplo, mas que nesse quesito também acha que desiludiram ou não honraram esse legado da juventude que diziam querer trazer para a política. Fica também em causa o nome e a representação dos jovens neste capítulo? Sabe, não sei como é que eu posso explicar isso, talvez os sociólogos poderão falar melhor sobre isso. Nova geração não quer dizer obrigatoriamente inovar e ser diferente. Atenção, alguém pode ter 80 anos e ter um modo de funcionamento muito vanguardista, muito para frente, como dizem os nossos mais novos, está a perceber? E podemos ter um jovem de 20, 25 anos, 30, 35 anos, mas que embebeu todos os vícios dos nossos mais velhos. Ok? Embebeu todos os vícios, todas as anomalias da nossa sociedade, e inclusive muitas vezes podem ser ainda mais virulentos, mais impacientes, apesar de serem da nova geração. Portanto, isso não me surpreende, porque mesmo nos trabalhos partidários, deparo-me com jovens, alguns elementos na política, mais jovens do que eu, com atitudes e um modo de pensamento completamente ultrapassado, completamente viciado, e o que transparece é que a política é uma oportunidade. Quanto mais depressa chegar lá, mais depressa vou ter o meu veículo, mais depressa vou saber da minha vida. Portanto, é todo um fenômeno. Vou sublinhar, mais uma vez, que nova geração não quer dizer obrigatoriamente nova atitude. Portanto, tem que avaliar caso a caso, histórico, e o desenvolvimento desse perfil da nova geração. Por exemplo, se pegamos um jovem que embebeu muito de uma das grandes forças políticas, por exemplo, desde a independência, foi indoctrinado, está rodeado dos seus pais com um certo modo de funcionamento, apesar da sua idade, ele vai replicar ou vai tentar fazer melhor daquilo que ele conhece. Está a perceber? Talvez o meu perfil é um bocadinho atípico, porque, como sabe, a minha educação profissional foi feita no exterior, tenho uma cultura do privado, não faço parte da função pública, não fui embebida com as doutrinas partidárias habituais santomenses. Eu acredito muito no valor trabalho, quem trabalha come, é simples, acredito na meritocracia. Mas, infelizmente, tenho pessoas da minha geração e mais novas com atitudes e com tiques contrários, e que está a afundar também a nossa sociedade. Quando vemos alguém que quer colher frutos sem plantar e é mais jovem do que eu, ou mesmo a idade, é preocupante. Mas quero aqui dizer que temos grandes esperanças. Temos muitos jovens também a fazerem coisas boas, simplesmente não temos essa visibilidade que gostaríamos de ter para mostrar que a maioria dos jovens ou desta nova geração quer fazer coisas boas. Mas eu repito, a geração não quer dizer, a nova geração não quer obrigatoriamente dizer ter uma mentalidade inovadora, rigorosa, com senso de responsabilidade, do profissionalismo, porque temos muito problema com
com comportamento, com profissionalismo, com consciência profissional, etc. Portanto, as pessoas não têm esse modo de reflexão. Então, nova geração não rima obrigatoriamente com nova maneira de fazer. Tem que analisar caso a caso como é que as pessoas no seu dia a dia profissional, na sociedade, funcionam. Infelizmente, estamos a esse ponto e esperemos que o nosso povo saiba identificar e fazer a diferença. Exato. Elsa Garrido, entretanto, as contas que apresentou ao Tribunal Constitucional foram indiferidas. Como é que recebeu esta decisão do Tribunal em rejeitar as suas contas de campanha? Olha, recebi essa decisão, fiquei surpreendida, não é? Por duas razões. Primeiro, recebi uma notificação de que o relatório de contas foi entregue, não está traduzida em português, e eu disse ao secretário, não é, do Tribunal Constitucional que sim, o relatório está em português. Portanto, havia uma nuance. Então, o secretário do tribunal ficou de me confirmar, porque eu disse que tem 2 exemplares, uma na língua francesa, porque é uma empresa francesa quem fez os trabalhos, e tem uma tradução em português. Isto é o relatório. O tribunal não viu que o relatório está em português. Portanto, deu-me 5 dias para voltar a traduzir. Eu disse, não vou voltar a traduzir um documento que já está traduzido, está no dossiê, e eu pessoalmente fui para o tribunal e vi o relatório em português. E por não ter respondido em 5 dias fazendo esta tradução novamente, o tribunal enviou-me uma notificação dizendo que o meu processo de verificação de contas foi dado indiferido. Mas quando se analisa a notificação, o tribunal pede a tradução do relatório e isto já estava traduzido. E o tribunal queria dizer que no quadro Excel, porque tem contas, não é? Os números, etc., depois do relatório, no quadro Excel do lado esquerdo, temos palavras, algumas palavras em francês, por exemplo, mandataire judiciaire, mandataire nacional, umas palavras no quadro Excel que não estavam traduzidas em português. Se a notificação tivesse me dito que a coluna Excel do lado esquerdo dessas palavras é que precisavam ser traduzidas, obviamente que ia traduzir, mas estavam a pedir o relatório. Ora, o relatório já estava traduzido. Portanto, fiquei a aguardar a resposta do tribunal e 5 dias depois o tribunal enviou outra notificação dizendo que deu indiferido porque aquelas frases porque não traduziu o relatório. Enfim, há uma incoerência aqui. Mesmo assim, dirigi-me ao Tribunal Constitucional, à Secretaria, perguntar se há algum recurso, não é? Porque gostaria, se for somente o quadro Excel, já está traduzido, posso levar. Mas estou a aguardar até o dia de hoje que o Tribunal me diga se é uma decisão definitiva ou se existe algum recurso para que eu possa trazer a tradução da coluna do Excel, das contas, não é? Para entregar ao tribunal. Portanto, estou ainda à espera e isto me levou a questionar. Espero que a dureza do Tribunal Constitucional seja aplicada da mesma forma a todos os restantes candidatos, porque se apenas uma coluna do quadro Excel é motivo para como é que diz, dar indiferido todo um processo que o relatório está traduzido em português e que não há recursos, eu não sei. Espero que esse rigor e essa dureza seja aplicada a todos e não só porque uma simples tradução. Então, estou a aguardar que o tribunal me diga se sim ou não há recursos, porque se há recursos, não há problema nenhum, basta levar a tradução dessa coluna do Excel e pronto, foi por isso, mas é um bocadinho estranho, mas vamos avançar. O indeferimento das contas de campanha de Elsa Garrido não foi por irregularidade do conteúdo, foi por conter palavras em francês. Pois. E não do relatório, porque o relatório todo, do explicativo, das contas, os relatórios todos de auditoria,
estão traduzidas em português, mas temos um quadro Excel, ok? Onde diz, por exemplo, despesa de gasolina, mandatário nacional, as pessoas foram pagas, refeição, aluguer de veículo de som, por exemplo. Por exemplo, tem esta coluna em que no Excel não foi traduzido em francês, foi só por isso que deram por indiferido. E perguntei se é irreversível ou se há um recurso. Porque se há um recurso, eu gostaria simplesmente de levar essas palavras, é simples, porque não são muitas, até que não são muitas, todo o resto do quadro Excel é só números, é só uma coluna em que tem aqueles nomes, por exemplo, combustível, carburant, onde é que está mandatário nacional, está mandataire nacional, é só isso que deve ser traduzido, mas recusaram o dossiê. Então, fiquei com a sensação que estou a ser castigada por ter levado as contas, mas acredita, não sabia que Se outros arrepende candidatos... disso. Estava a dizer no início que até se arrepende de ter entregue as contas. Sim, porque eu digo, se uma simples tradução de uma coluna Excel tem um tratamento tão rígido, não se sabe porquê, e não me dizem se há recurso ou não, se ainda posso levar, por não ter respondido em 5 dias, foi dado indiferido, e com nuance, porque não me pediram a tradução do quadro Excel, pediram a tradução. Vamos ver, eu chego a arrepender porque, não sei, não há aquela comunicação de boa fé. Vamos ver se todos são tratados da mesma maneira, mas nós já sabemos que em Santo Tomé e Príncipe não somos todos tratados da mesma maneira perante a justiça. Acredita, se tivesse somente os da nova geração ou Elsa Garrido, que não pagou, não respeitou aquelas leis, acredita que íamos receber notificações, mais notificações, para respeitarmos escrupulosamente a lei, pagar a coima sem negociação possível. Mas como entre os candidatos que não apresentaram as contas, temos pessoas do poder, os sempre que nós chamamos os donos da terra, vamos ver como é que o tribunal vai reagir com isso, e espero que seja com o mesmo rigor e determinação e aperto com que estão a fazer com uma simples coluna de quadro Excel. Vamos ver. Mas, acha então caso, que o tribunal... quero dizer aqui que é vergonhoso, não foi intenção minha, simplesmente não foi intenção minha demonstrar qualquer coisa que seja, estava preocupada em respeitar esta lei, o que eu fiz, não tenho nada a esconder, desde o início da pré-campanha e da campanha tinha anunciado que todo o financiamento vinha dos ativistas financeiros, ativistas ambientais pelo mundo, portanto não tenho razão de esconder. Ok, minha campanha foi modesta, sem grandes meios, mas o que se gastou-se com aquilo que se recebeu limpo, gastou-se limpo e com muita dignidade. O que acha, ou qual é que acha que deve ser o posicionamento do tribunal? Deve mesmo olhar para a lei e aplicá-la, aplicando a multa aos candidatos que não entregaram as contas, ou fazer o que alguns já defendem, o fato de ser uma lei nova, tolerar-se a multa e se calhar só para a próxima? Qual é que é o seu posicionamento? Sabe, nós no nosso país, enquanto não começarmos a lidar com rigor, continuaremos sempre na mesma posição. Existem circunstâncias, não sei como é que se pode dizer, excepcionais. Doença, por exemplo. Sim, compreende-se que com uma boa justificação de saúde, etc., que não se pode, mesmo assim, um dirigente, pessoas experientes que estão na política há anos, ele não precisa fazer ele mesmo, basta delegar, não é? Portanto, eu não acredito que seja um bom exemplo de dizer que uma desculpa, de dizer que é uma nova lei. Então, é uma nova lei só para eles, não foi uma nova lei para mim. É isto. Então, as pessoas consideram que é uma nova lei, os coitadinhos não sabiam de nada, não captaram,
mas isto é válido só para essas pessoas. Sim, estava a dizer que eu não sei realmente o que queremos fazer de Santo Tomé e Príncipe. Se queremos passar a mensagem de que vota-se leis no tribunal e as mesmas pessoas que fazem votar essas leis podem votar sob o pretexto que é uma nova lei, podem violar esta mesma lei por negligência, e quando se trata de um cidadão comum, nada lhe é perdoado. As pessoas podem ser exoneradas, penso eu, no caso de doença, de impedimento, e mesmo assim, eu repito, alguns candidatos têm meios, têm pessoas que trabalham para eles. Nem que se tiverem que ir renovar um bilhete de identidade, tem pessoas que mandam lá renovar o bilhete de identidade e fazer a autentificação dos seus documentos, fazer as suas compras. Portanto, não são pessoas como a Elsa Garrido faz as suas compras, que vai ela mesma fazer as coisas na administração, está a perceber que não tem muitos meios. Portanto, não estou a ver circunstâncias atenuantes ou desculpas. Não sei se está a perceber. Portanto, o Tribunal Constitucional e outras instituições do Estado, penso, uma das suas funções é fazer respeitar essas leis. Se os próprios tribunais não respeitam as leis, aí estamos muito mal, estamos muito mal. Agora, o que pode fazer são negociações. Aliás, o cofre do Estado de Santo Tomé precisa de dinheiro ou não? Porque essas coimas não são para o bolso do Pedro e João, vão para os cofres de Estado. Portanto, temos que começar absolutamente, por mais difícil que seja, respeitar e fazer o nosso melhor para respeitar a lei, porque estamos a enviar, cada dia que passa, mensagens extremamente negativas do modo de funcionamento do nosso sistema. Isto tem que parar. O Tribunal Constitucional seria uma péssima instituição para desrespeitar leis. Não sei se está a compreender, seria um escândalo tremendo. Quer dizer, os deputados legiferam no parlamento, ok? Estudam, leem, releem essas leis, votam as leis. Logo, impossível só sofrer de algum problema de memória, impossível não se lembrar que houve uma reforma da lei eleitoral. Alguns dos candidatos são deputados, está a perceber? E não respeitaram essas leis, tudo bem, mas o tribunal também não respeita a lei. Então, não sei se tem enviado notificações, mas enviam notificações com tanta facilidade para coisas tão simples que se pode resolver com um telefonema. Eu gostaria que tivesse o mesmo aperto para este caso. Se para mim o meu dossiê foi indiferido, simplesmente não se traduziu a pequena coluna Excel. Quer dizer, alguém que desrespeita a lei claramente, completamente e sem desculpas nenhumas, e querem que seja perdoado. Então, eu pergunto se somos realmente capazes de dirigir o nosso país. É esta a questão. Porque um aprova a lei, faz as leis, não respeita, e a instituição encarregada de fazer respeitar essas leis não faz respeitar essas leis e prefere perder tempo com coisas como coluna, tradução de coluna de quadro Excel. Então, eu não sei, mas uma coisa é certa, é importante que nós, os santomenses, possamos decidir de uma vez por todas que tipo de Santo Tomé nós queremos, que mensagem nós queremos enviar. Eu sei que é difícil, mas sermos dirigentes, sermos líderes, vender sonhos, fazer campanhas, etc., e somos os primeiros a não respeitar uma simples lei da República, é muito, muito complicado. O nosso país já está de cabeça para baixo, há muito trabalho para fazer. Eu, sinceramente, eu espero, porque ainda acredito nos nossos tribunais, acredito nos nossos juízes, eu quero acreditar que aí façam os seus trabalhos e que pelo menos os tribunais deem a sensação que estão a respeitar a lei, porque é assim que podemos começar com uma forma de anarquia. Porque se a população, o povo perde confiança na justiça,
porque a justiça há duas velocidades, uns para os pequenos e outros para os grandes, é um grande problema e perdemos completamente a confiança naquilo que podemos chamar de nação, de república. Não, para mim, não há desculpas, não há desculpas. O tribunal deve fazer o seu trabalho e não tentar, principalmente, pôr-me na mesma lista, porque dá-me a impressão que esta coisa de dizer que o meu dossiê está indiferido parece uma tentativa de querer pôr-me na mesma lista das pessoas que não declararam as suas contas. Eu declarei as minhas contas. Portanto, isto, ninguém pode retirar isto. Agora, se for uma questão de tradução, isto não quer dizer que eu não apresentei as minhas contas. Em vez de estarem a perder tempo com Elsa Garrido, com uma simples tradução, não é? Do quadro Excel numa coluna, deveriam dar já um aperto. E eu deixo aqui um apelo ao senhor Presidente da República e aos outros candidatos, pelo menos os mais importantes, que honrem, não sei, que tentem pelo menos fazer alguma coisa, que façam uma declaração, que o tribunal venha dizer alguma coisa. Eu fiz uma primeira entrevista na TVS, como por magia, a peça desapareceu. Foi como se tivesse dito alguma coisa de muito escandaloso. Quer dizer, estamos num país, quando respeitamos a lei, somos mal vistos, e quando não respeitamos a lei, somos adorados, respeitados e amados. Estamos numa sociedade assim. E eu deixo essa preocupação a toda a nossa sociedade de saber que São Tomé e Príncipe nós queremos. Eu vou fazendo a minha parte, pode não ser perfeita, vou fazendo a minha parte, vou cometer erros, obviamente, vou assumi-los, vou tentando fazer melhor. Agora, o que nós exigimos dos nossos dirigentes, principalmente aqueles que têm experiência e estão na vida política, social e econômica do nosso país há 20, 30 anos, é que não venham com desculpas. Respeitar uma simples lei da República, do país que pretendia dirigir enquanto Presidente da República, penso que não é muito. E não há desculpas para isso. Não se compreende uma coisa dessa. Okay? Nem que for a fingir que pudessem fazer uma conta qualquer. Toda a gente sabe que alguns candidatos, não vou acusar ninguém, nem os fundos, a gente sabe de onde vem exatamente. Eu digo sempre, se um amigo ou um cidadão decidiu ser ladrão, mas que seja o melhor ladrão. Não sei, é que nem sequer tem essa preocupação de respeitar a lei, porque ninguém em São Tomé e Príncipe é responsabilizado por nada, ninguém assume as responsabilidades. Elsa Garrido assumiu as suas, apresentou as contas, inclusive fez mais, entregou-a a uma organização da sociedade civil, o Centro de Integridade Pública. Eu agora pergunto-lhe aqui, quanto é que gastou na campanha? Qual é que é a média do valor? Qual é que foi o custo da sua campanha? Olha, gastei um pouco mais, não tenho aqui todos os detalhes, um pouco mais de 50 mil euros para ir, somente para a campanha. Pré-campanha, depois foram amigos e coisas do gênero, mas a campanha propriamente dita, os gastos modestos, muitos modestos gastos, foram um pouco mais de 50 mil euros, que foi gasto, e esses 50 mil euros foram provenientes da moeda eletrônica e dos donativos de pessoas amigas e outros ativistas verdes que estavam satisfeitos da minha participação nestas presidenciais, porque não sei por que razão foram os outros candidatos, mas a minha participação nas presidenciais não tinha pretensão nenhuma de ser eleita, poderia acontecer, mas o objetivo era passar essa mensagem da chegada de uma nova geração de políticos santomenses, falar um pouco mais da ideologia dos verdes, testar a minha capacidade política no terreno, saber a resistência, porque política não se faz somente no escritório, é preciso estarmos quase corpo a corpo com o nosso povo, é preciso testar essa capacidade, essa resistência de estarmos no terreno, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer a volta do nosso país. Por isso que eu fiz a escolha de fazer esta caminhada, que não é passeata, foi mesmo porta a porta, fazer campanha a pé e estar de perto com
o máximo dos meus concidadãos, inclusive aproveitamos para distribuir as máscaras, que também fui a única candidata que levei a sério o apelo do Ministério da Saúde, dizendo para que cada candidato pudesse fazer o máximo para proteger a nossa população do contágio do Covid-19. Neste sentido, durante essa fase, não é, política da festa da democracia, podemos distribuir um pouco mais de 1 milhão de máscaras, inclusive demos também nas instituições. Obviamente, como eu disse, estamos numa sociedade de cabeça para baixo, essas ações não são valorizadas. Quem desrespeita a lei é protegido, quem não quer dirigir o país, mas não quer cuidar da saúde pública nem dos seus concidadãos, é chamado de doutor, é muito respeitado, mas não importa, vou fazendo o meu pedaço, o meu bocadinho, esperando que mais jovens tenham esta mesma atitude e gota a gota espero que a mensagem chegue a todos nós, dia mais cedo ou mais tarde, é o que eu espero. Exato. Elsa Garrido, vamos ter eleições legislativas esse ano e, aliás, é uma jovem política, como refere sempre. Esse gesto, esse sinal que deu agora de prestação de contas é para cumprir, é para continuar em todas as próximas eleições que vier a participar, seja a título individual ou o seu partido? Obrigatoriamente. É o que eu digo, por mais difícil, por mais que nos custes, nosso povo carece de transparência. As pessoas precisam voltar a ter confiança nos líderes políticos, saber exatamente a proveniência dos fundos, para que foi gasto, para que serviu, etc. Portanto, mas isto não é por eu estar na política. Como sabe, eu venho da sociedade civil organizada, dirigi uma ONG de entreajuda internacional durante muitos anos, e eu penso que, se não me engano, fazia parte de uma das únicas ONGs santomenses, ou Associação Santomense, que publicava as contas da ONG Terra Verde, inclusive publicávamos também no jornal Telanon. Portanto, eu penso que as pessoas que têm contato, trabalham com o povo, ou que têm como administração pública, que têm alguma conta, alguma satisfação numa sociedade a dar, não é? Eu penso que o mínimo é dizer com transparência os trabalhos que nós estamos a fazer. Agora, numa sociedade como Santo Tomé, já me disseram, estás a fazer isto tudo muito bem, mas estamos numa sociedade não compensa, não é? Dá-se a impressão que quanto mais tortos nós formos em Santo Tomé e Príncipe, mais nos saímos bem. Mas eu repito, eu venho de uma família em que não estou a trabalhar para comprar um castelo em Espanha, estou a trabalhar para a posteridade, depois de já não fazer parte deste mundo físico, talvez um dia alguém possa dizer existiu uma senhora que tentou fazer isto ou aquilo, ou que possa ao menos servir modestamente de exemplo. Estou a gatinhar, estou a aprender e espero vou continuar a aprender junto com o meu povo. Sim, obviamente, todas as eleições em que eu estiver a participar, em que for a líder ou cabeça de lista, por minha parte, farei sempre de tudo para declarar o máximo que puder declarar, porque neste exercício, porque é uma primeira também para mim, deparei com algumas dificuldades em justificar aquelas pequenas quantias, porque, por exemplo, durante a minha caminhada, andava com um grupo de senhoras, e nós parávamos para alimentar-nos e comer alguma coisinha, comprar um small, e nem sempre tínhamos Há faturas, aliás, é o mercado de São Tomé, há muito comércio informal.
Exatamente, mas o grosso das despesas, como aluguel de materiais, veículos, proveniência dos fundos, pagamento, por exemplo, dos mandatários, por exemplo, a minha candidatura, eu posso dizer isso com orgulho, é uma das candidaturas que pagou todas as pessoas que trabalharam na mesa, que foram delegados para a candidata Elsa Garrido. Portanto, eu mesma e o diretor financeiro ligamos para as pessoas uma a uma para virem buscar o que foi prometido. Não é muito, mas nós cumprimos o máximo para que as pessoas compreendessem que existe outra maneira de trabalhar, existe outra maneira de fazer, estar na política. Não somos obrigados a estar na política de maneira torta. Agora, isto paga, isto compensa, o futuro nos dirá, eu espero que sim, eu espero que sim. Elsa Garrido, e falando no futuro, como já referi anteriormente, temos eleições legislativas este ano. Como é que estão os preparativos por parte do seu partido? E pergunto se será cabeça de lista a candidata do seu partido a estas eleições. Sabe, um partido político eu comparo sempre como uma locomotiva. Temos a cabeça da locomotiva e temos os vagões e com as suas funções bem definidas. Depois das presidenciais, eu imagino, como qualquer outro candidato que fazia também parte de um partido político, obviamente surgiram-se crises, críticas e outras atitudes nefastas, não é? Como qualquer um partido político, temos sempre esses atritos. Mas os preparativos, por minha parte, estão a ser bem tratados, estamos bem avançados e se os meus companheiros verdes aceitarem, serei cabeça de lista para um dos distritos, não é? Não obrigatoriamente para Água Grande. Mas então isto é em concertação. Mas, como eu disse, as presidenciais serviu-nos de centralizar os materiais, preparar o terreno, etc, etc. Agora vamos continuar e observar como é que as coisas internamente vão acontecer. Há muita gente que ainda não compreende que política é mais do que o eu. A política é a arte, para mim, é a arte de ter ideias para mudarmos os nossos bairros, as nossas comunidades, o nosso país. E enquanto o eu estiver no centro de qualquer projeto, há sempre dificuldades. Mas tudo isso faz parte do jogo, estamos a trabalhar, eu acredito no nosso povo, eu acredito no caminho em que estou a seguir, acredito nos outros elementos verdes. Neste momento estamos a preparar uma Assembleia Geral para fixarmos o nosso Congresso, não é? Eletivo, e depois daí é que vamos ver como é que vão se compor as listas para legislativas para este ano. Mas os trabalhos qual é que é a previsão para o Congresso? Vai concorrer à sua própria associação? Isto eu não sei, como eu disse, desde que apanhei o Covid-19 por 2 vezes, ando com a saúde um bocadinho complicada, portanto não sei se vou candidatar-me novamente para a presidência dos Verdes, mas o presidente da Assembleia, não é? Os elementos da Assembleia decidirão primeiro marcar o Congresso, não é? Para aqueles que desejarem fazer as suas propostas de desenvolvimento do Partido Verde possam ter essa oportunidade e daí até lá, se a saúde permitir, porque sem saúde não podemos nada, quem sabe possa apresentar-me e continuar na liderança. Mas como eu digo, não para participarmos no desenvolvimento do nosso país ou nos trabalhos partidários, não é necessariamente estarmos a liderar. Posso ser sempre e serei sempre uma militante dos Verdes, estando na liderança ou não. Isto não me impede de integrar uma lista ou encabeçar uma lista para um distrito qualquer. Portanto, a questão aqui não está na liderança. Portanto, vamos ver os nossos trabalhos, vamos ver se os meus companheiros verdes e o povo santomense
e os simpatizantes ainda compreendem o trabalho de Elsa Garrido, se compreendem os caminhos que foram percorridos até hoje, se acharem que eu possa encabeçar por completo as legislativas de 2022 e, pela mesma ocasião, ser uma opção para a primatura, estarei à disposição. Mas, por hora, é só trabalho e cuidar da saúde. Tem motivação para isso a título pessoal? Ainda sente-se motivada a liderar o partido e ser candidata a primeira-ministra, nesse caso, liderando o partido? Obviamente, quando estamos a trabalhar com boas intenções para o nosso país, somente isso já é ultra motivador. Venham dificuldades, venham coisas desagradáveis, esta motivação não desaparece, porque de uma maneira ou outra, quando pegamos esse vírus do patriotismo e que estamos convencidos de termos outro tipo de proposta para o nosso país, com um prisma, com um olhar diferente, obviamente a motivação permanece conosco dia e noite. Agora, o caminho que nos leva justamente a atingir esse ponto pode não ser tão linear, não é? Pode ter dificuldades, pode ter contratempos, e nós sabemos que no nosso país nós temos uma essência, nosso povo tem uma essência conflituosa, pessoas sempre a querer medir, porque liderança feminina às vezes confunde alguns senhores, há sempre braço de ferro, algumas pessoas. Portanto, isto tudo faz parte do jogo político e da nossa sociedade. Motivação estarei sempre ao serviço de São Tomé e Príncipe, estarei sempre a serviço dos verdes, e aqueles que consideram ou analisam que a minha participação na política partidária santomense, que consideram que é negativo, eu gostaria de dizer-lhes que façam melhor, que não basta apenas não ajudar, não fazer e criticar os outros. Portanto, a motivação está aí. Como eu disse, a única preocupação que eu tenho neste momento é a minha saúde, mas Deus é grande, vou estar em pé e aguardar a decisão da Assembleia do nosso partido, não é? Ou vamos a fazer uma comissão nacional, de modo a fixar a data do Congresso. Portanto, estará livre. A data desta comissão? Ainda não, estou a aguardar a decisão da Assembleia, do presidente da Assembleia e os membros que o compõem. Mas quando é que se prevê? As eleições legislativas já estão à porta. Quando é que se prevê ou quando é que acha que deve acontecer? Certo, mas eu digo mais uma vez que um partido político como os Verdes, não é? Para a realização de um congresso e definir a estrutura do partido e saber quem vai encabeçar essa lista para legislativas, definir o programa para o partido e para o nosso país e representar o melhor que possível o Partido Verde e irmos para legislativas com dignidade, com cabeça levantada, não precisa respeitar o time das legislativas. Inclusive, se falamos do time das legislativas, faz-me lembrar do caso em que está a Comissão Eleitoral Nacional, porque, segundo a última declaração do presidente da Assembleia, há alguma dificuldade para organizar essas eleições legislativas, e descobri que nem a Comissão Eleitoral Nacional apresentou as contas, quer dizer, ninguém apresenta as contas. Portanto, nós, ao nosso nível, como os Verdes de São Tomé e Príncipe, por mais pequenos que sejamos, eu espero que todos os elementos estarão de acordo para nós também podermos apresentar a nossa visão para São Tomé e Príncipe e participar. Que eu esteja a encabeçar ou não, estarei com certeza no terreno e a lutar para que isto seja concreto. Portanto, este congresso poderá definir o futuro do Partido Verde em São Tomé e Príncipe? Eu penso que sim, porque, sabe, eu sou uma democrata pura e dura, por mais que doa, há sempre, quando surgem linhas, pensamentos e queixas diferentes, legítimas ou não, eu tenho tendência sempre a ir para a maioria, não é? E o Congresso é o palco para todos os partidos políticos poderem
delimitar e clarear as coisas. Portanto, não há aqui que ter grandes conflitos. Outros pensam ter melhor visão, outros pensam ter melhor programa, outros pensam que sou uma boa solução para o Partido Verde, outros pensam que eu sou péssima solução para o Partido Verde. Portanto, existe uma liberdade de pensar e é algo que eu respeito. Agora, como clarear isso é como qualquer outro partido político, é através do Congresso. Existem outros partidos, por exemplo, que fazem primárias. Ultimamente, não sei se seguiu as eleições, as primárias dentro do Partido Socialista ou outros partidos em Portugal, é algo de normal. Portanto, o meu colega dos Verdes que achar melhor preparado e com um programa mais coerente para São Tomé e Príncipe e para o Partido Verde, no Congresso terá a oportunidade de demonstrar e os militantes votam, simplesmente. Portanto, se for eleita, melhor, dar-se a continuidade aos trabalhos e agradeço, obviamente, a confiança e a força que me dão de continuar. Se não for, espero que possa contribuir para a próxima estrutura de maneira a avançarmos. Portanto, aí não há sinais, pelo menos da minha parte, de atrito ou de qualquer animosidade perante os outros. Agora, o que eu não suporto é uma espécie de injustiça e pessoas querendo liderança sem serem eleitos. Né? Para eu estar como líder do Partido Verde, não me autoproclamei presidente do Partido Verde. Tive que passar por diversos testes, não é? Ir às urnas, pôr em risco, apresentar o programa, etc., para que votassem a mim. Desde que as pessoas respeitam o Estatuto do Partido dos Verdes, respeitam a democracia, e, para mim, todo o resto é normal. Nem numa igreja toda a gente pensa da mesma maneira. Portanto, é normal que haja corrente mais extremo em ecologia, outros mais moderados, existem alas, etc, etc. Portanto, quem quiser liderar e apresentar o melhor programa, o Congresso é o melhor palco para apresentar as suas opções. E que o melhor, e que ganhe o melhor. O importante é que o Partido Verde continue, mesmo devagarinho, e que apresente sempre opções para São Tomé e Príncipe. Elsa Garrido, obrigado por este momento de entrevista. Deixava-lhe os minutos finais para uma mensagem ou considerações finais que quiser fazer. Ok. Obrigada por todos que escutaram esta entrevista. Eu quero agradecer e enviar cumprimentos aos elementos, os verdes, não é? E todas as pessoas que eu encontrei ao longo desta caminhada. Não estejam preocupados, as coisas estão calmas. Como disse, existem cabeças de locomotivas e vagões. Alguns estão com problema de saúde, como nós sabemos, estamos em fase de pandemia e eu principalmente também um bocadinho em dificuldades por razões de saúde, mas tudo vai entrar em ordem, os trabalhos estão a ser feitos nos distritos. Aliás, agradeço todos os líderes distritais, a começar pelo líder distrital de Lembá, Caué, Água Grande, todos aqueles que, apesar da minha péssima situação de saúde, têm trabalhado e acreditado no Partido dos Verdes. A nossa sede está a ser renovada, portanto, vamos ter instalações mais agradáveis e com tudo para trabalhar. E viva a democracia e até breve. Obrigado, Elsa Garrido, é a presidente do Partido Verde de São Tomé e Príncipe, foi a nossa convidada neste espaço, a entrevista da RSDP, A Voz do Povo. O tema abordado versou-se essencialmente sobre a prestação das contas eleitorais. Recordar que Elsa Garrido foi a única entre os 19 candidatos que participaram nas eleições presidenciais de 2021, foi a única a apresentar as contas eleitorais, apesar destas terem sido indeferidas pelo Tribunal Constitucional. Esta foi então a entrevista da RSDP. Continuem sempre ligados a nós, que nós continuamos a ser a voz do povo ao serviço da comunidade. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSDP na comunidade.
Hoje agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor à comunidade.